Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que ele veio morar ali do outro lado da nossa rua, mais ou menos de frente para nossa casa, que meu coração deu sinal de alarme. Era um moço bonito, isso não dava para negar. Todo sábado, parte da tarde, ele costumava ficar ali na frente, lavando o carro. Ele tinha um capricho com aquele carro. No começo eu ficava ali na janela, admirando. Um dia, minha irmã me flagrou olhando para ele e falou: em vez de ficar se derretendo aí pelo rapaz, Luiz, por que você não vai lá conversar com ele? O pior é que ela tinha razão. Mesmo assim, ainda demorou algum tempo para eu criar coragem e ir lá puxar um assunto com ele. Num daqueles sábados, lembro que eu estava ali no muro, quando ele tirou o carro ali para fora para passar o aspirador. A gente se cumprimentou, aí eu aproveitei e perguntei se ele queria ajuda. Ele sorriu. Imagine, bem tranquilo, não precisa não. Mesmo assim, me aproximei e a gente acabou conversando pela primeira vez. O Edson não tinha namorada. Morava ali com os pais e a irmã caçula. Também me apresentei. Falei ali do pessoal da minha casa, até para ele saber, né, quem eu era. Só que, não sei, bateu um pouco de ciúme em mim. Porque quando mencionei o nome da Priscila, ele se mostrou curioso em relação a ela. Ah, quer dizer que o nome da tua irmã é Priscila? Me diga uma coisa, ela tem namorado? Repito, fiquei com um pouco de ciúme. Não gostei daquele interesse dele. Ele também quis saber qual de nós duas era mais velha. Eu falei que era 2 anos mais nova que a Priscila, que estava com 19 anos. E ele falou: ah, quer dizer então que ela tem 21. Repito, ele dava toda a mostra de que estava interessado na minha irmã. Mais do que em mim, né? Isso me deixou bem desconfortável. De todo modo, depois, a gente acabou até que engatando uma conversa assim bem animada. Ele falou da vida dele, do trabalho, mas ficou nisso. Depois ele entrou e eu entrei também. Aos poucos, no entanto, a gente passou a conversar um pouco mais. Sempre que eu via ali na frente, eu dava um jeito de sair lá para fora para bater um papo com ele. Até que no fim, acabou sendo inevitável. Mesmo não tendo acontecido nada entre nós, eu comecei a sentir coisas que talvez não devesse. Não podia ver que meu coração já batia descompassado. Sabe, me dava aquela moleza toda no corpo. Até que um dia, eu vi a Priscila conversando com ele, ali na frente. Foi uma conversa, assim, bem rápida. Mas olha, só eu sei o quanto eu fiquei despeitado. Depois que ela entrou, eu perguntei: o que vocês tanto conversavam? Ela falou que não era nada demais. E já foi tomando o rumo do quarto. Olha, só de pensar que ele pudesse ter a chamado para sair, já me deu aquela coisa ruim por dentro. Só que não sei, pelo visto, a Priscila não tinha muito interesse nele. Pelo menos, ela tratava do assunto com um certo desdém. Até que perto de completar uns 5 meses que ele estava ali morando naquela casa, aconteceu finalmente aquilo que eu tanto queria. Ele me chamou para sair. Eu já tinha demonstrado interesse, né? Já tinha até dado umas indiretas para ele se tocar e tomar uma atitude. Mesmo assim, demorou para me fazer aquele convite. Eu, naturalmente, nem pensei 2 vezes para aceitar. Saímos para dar uma volta de carro. Ele me levou até o parque e foi ali que a gente se beijou pela primeira vez. Olha, tenho certeza que se depender só dele,
teríamos ido até um outro lugar. Só que mesmo sentindo vontade, não achei que fosse o momento. Afinal de contas, era a primeira vez que a gente ficava junto. Não queria que ele pensasse que eu era uma menina fácil. Nesse dia, trocamos telefones, porque a gente não tinha ainda contato nenhum por telefone. Ele disse que tinha adorado ficar comigo, e eu, é claro, fui até o 7º céu e voltei. Claro que não confessei que estava gostando dele, assim de saída. Até porque também achei que não era hora para falar sobre isso, até para não assustá-lo. Olha, eu cheguei em casa e já fui contando tudo para minha irmã. Ela só me olhou assim com uma cara esquisita, mas não falou nada. Detalhe, ela também não sabia que eu já estava apaixonado. Aliás, nem ela nem ninguém, né? Nunca foi muito fácil eu me abrir e contar das coisas que eu sinto. Sempre fui assim uma pessoa meio fechada nesse sentido. Até que na sexta-feira ele me ligou, disse que queria me ver de novo e a gente acabou saindo depois do serviço. Me levou a um barzinho, até que no fim acabei indo parar num motel junto com ele. Olha, fazer amor pela primeira vez me deu só a certeza de que eu estava mesmo caidinha de paixão por esse rapaz. Sabe, sei lá, desde o começo eu senti que ele mexia comigo. Mas depois que a gente foi àquele motel, eu até pensei que fosse, sei lá, acabar confessando para ele que estava gostando dele para valer. Como também pensei que ele também quisesse alguma coisa mais séria comigo. Fosse até, quem sabe, me pediria namoro. Mas, pelo menos nesse dia, ele não tocou no assunto. No dia seguinte, conversei com a Priscila e, mais uma vez, contei tudo o que tinha acontecido entre nós dois. Eu e ele. Não contei que estava apaixonado. De sentimento eu não falei. Só contei o acontecimento. O resto, contei tudo. Que tínhamos saído, ido àquele bar, depois ele tinha me levado ao motel. E quando lhe contei essa última parte, ela regalou o olho. Você não fez isso, Luísa. Você foi pra cama com esse cara? Claro que fui. Não acabei de te contar? Ai, minha irmã, não tô acreditando, viu? Como você é burra. Olha, eu escutei aquilo, ela me chamando de burra. E juro, fiquei sem entender nada. Como assim burra? A troco de quê que ela estava me xingando daquele jeito? Tanto fiquei impressionada com aquele xingamento que perguntei justamente isso. Por que você tá me chamando de burra, Priscila? Ora, por quê? Esse cara não tá nem aí pra você. Você é muito tonta. Só tá te usando pra me atingir. Pra te atingir? Ué? Mas a troco de quê que você tá dizendo isso? Tá se achando, né? Aliás, será que a gente tá falando da mesma pessoa? Nessa hora, ela fez uma cara de impaciência. Olha, Luísa, eu nem devia me meter nessa história. Mas você é minha irmã. Não posso deixar esse cara ficar aí brincando com os teus sentimentos. Deixa só eu te mostrar uma coisa. Ela falou aquilo, pegou o celular e me mostrou uma conversa no WhatsApp. De saída, eu vi que era o número do Edson. Dava para ver o rosto dele. O número não estava salvo nos contatos dela. De modo que não tinha nem o nome. Só que, repito, dava para ver a foto dele. E olha, bastou esse detalhe para eu já me sentir daquele jeito. Antes de me passar o celular, ela ainda falou: dá uma olhadinha. Me mandou isso aí ontem. Olha, lê. Aí você vai entender do que eu tô falando. Quase caí de costas quando li. Na primeira mensagem,
Ele a convidava para sair na sexta-feira, pouco antes de me convidar. Depois escreveu aqui: não sei o que você fez comigo, Priscila. Não paro de pensar em você. Quer saber? Se despertou uma coisa muito forte em mim. Quando que você vai parar de fazer charminho e aceitar meu convite? Olha, bastou ler aquilo para o meu coração quase explodir. A Priscila tinha respondido: já falei que não vai rolar, Edson. Aliás, por que você não chama a minha irmã para sair? No que ele respondeu: ah, tua irmã até que é bonitinha, mas é que eu sou maluco por você. Você sabe disso. Ainda tinha outras coisas escritas ali. Todas mais ou menos assim. Imagine como que eu me senti, né? Quer dizer, então, que ele tinha chamado a Priscila para sair? Isso antes de ele vir atrás de mim? Na verdade, só me chamou para sair com ele porque ela não aceitou. Olha, eu me senti tão mal. Convenhamos, ele falou que eu era bonitinha. Não falou nem bonita. Na minha opinião, quando a gente usa uma expressão assim, sabe, no diminutivo, é para dizer que a pessoa talvez não seja feia, mas não é feia nem bonita. Dá pro gasto. Foi isso que eu entendi. Olha, eu me senti um nada. Depois do que rolou entre a gente, sei lá, aquelas coisas não faziam muito sentido. Mas estava ali escrito, de modo que não tinha como duvidar. Fiz uns prints daquela conversa e mandei pro meu celular. E depois que devolvi o telefone para ela, minha irmã ainda falou: abre o olho com esse cara, minha irmã. Ele não é quem você pensa. Aquele lá atira para todo lado. Foi então que ela me contou que já fazia tempo que ele andava no pé dela. Não sabia nem como ele tinha conseguido o seu número, porque ela nunca lhe passou. Simplesmente não parava de mandar mensagem e fazer convites. A certa altura eu perguntei: por que você nunca me falou nada? Sei lá, né? Eu não imaginava que ele também estivesse dando em cima de você. Veja o nível do cara. Ela jurou que nunca tinha saído com ele e nem tinha interesse. Apenas tinham conversado algumas vezes e que nunca tinha rolado nada, até porque, segundo ela, ele não fazia o seu tipo. Olha, eu fiquei num estado. Depois cheguei a me trancar no quarto e fiquei lá relendo aquelas mensagens, me torturando, sabe, me dando aquele aperto na garganta, aquela vontade de chorar. Lembra que quando conversamos pela primeira vez, ele realmente não parou de falar da Priscila. Se mostrou mais interessado nela do que propriamente em mim. Só eu sei o meu desânimo, a minha decepção. Mais tarde, ele mandou mensagem. Queria me ver. Perguntou se eu estava em casa, se podia sair um pouquinho lá fora. Juro. Minha intenção era conversar com ele e lhe mostrar aqueles prints. Perguntar que mensagens eram aquelas. Mas sei lá, acontecem umas coisas com a gente que você não consegue nem explicar. Não tive coragem de entrar no assunto. Até porque, do que entrei no carro, ele já veio pro meu lado, me beijando. Saímos para dar uma volta. E no fim, adivinha? Acabamos parando num motel, exatamente como daquela primeira vez. Sei lá o que me deu, não consegui desvencilhar. Acabei deixando rolar. Depois que fizemos amor, ele ficou ali, me fazendo um carinho. E depois me fez aquele comentário. Você é linda, sabia? Você acha? Posso te fazer uma pergunta, Edson? Você sente alguma coisa por mim? Olha, eu fiz aquela pergunta assim num impulso. Porque lembrei daquela mensagem, quando ele escreveu para Priscila,
quando ela sugeriu que ele me chamasse para sair, tu não é bonitinha. Mas é por você que eu sou maluco. Lembrei daquilo, sabe? E aí, num impulso, perguntei. Até porque quando a gente usa uma expressão assim, meio... quer dizer que a pessoa é mais ou menos. Não me perguntem por quê, mas acabei lembrando disso justamente naquela hora. Ele parou de alisar o meu cabelo e ficou me olhando. Em vez de me responder de maneira assim objetiva, ele só falou que adorava ficar comigo. Adorava transar comigo. Acho que foi isso que ele quis dizer. Mas ele com certeza preferia 1000 vezes ficar com a minha irmã. Olha, não sei porquê, mas nem naquele momento eu tive coragem de confrontá-lo sobre aquelas mensagens que eu tinha lido. Sei lá, eu não queria estragar o clima. Corri o risco de ele não querer mais nada comigo. É duro quando você está gostando da pessoa, né? Depois que cheguei, minha irmã quis saber onde que eu estava. Naturalmente que não me viu chegando no carro do Edson, mas desconfiou, tanto que perguntou. Você não estava com ele, né, Luísa? E se eu estivesse? Qual é o problema? Sei lá, eu fiquei irritada com aquela pergunta. Fui até meio mal educada com ela. Ela só fez uma careta, suspirou, mas não fez nenhum comentário. Foi pro quarto, balançando a cabeça. Enfim, o fato é que nós dois, eu e o Edson, ainda saímos outras vezes. Voltamos a ir para a cama. Mas quando toquei no assunto de namoro sério com ele, eu senti que ele ficou desconfortável. O pior é que eu imaginava que ele fosse dizer aquilo. Luísa, você me desculpa, tá? Mas não quero assumir namoro sério com ninguém. Se pra você estiver bom assim, a gente pode até continuar saindo, mas sem compromisso. Mais uma vez, eu deixei um impulso falar por mim. E se fosse a minha irmã, com ela você ia querer, né? Namoro sério. A expressão dele mudou na mesma hora. Ué, tá perguntando isso por quê? Ela te falou alguma coisa? Respondi que não. Que nem sabia porque tinha tocado no nome da minha irmã. Mas que era para ele não levar em conta. Mesmo assim, vi que ele ficou esquisito, meio desconfiado. Acredite quem quiser, mas foi a última vez que a gente saiu. Depois a Priscila veio me contar que ele a tinha procurado de novo. Que tinham, inclusive, conversado sobre mim. E ela acabou lhe contando que tinha me mostrado as mensagens que ele tinha me enviado para ela. E com certeza foi por causa disso que ele não me chamou mais para sair. E também ficou inventando desculpa, sabe? Pretexto para a gente não se encontrar. Aliás, a Priscila disse que deu a maior dura nele. E é claro, acabei me desentendendo com ela, porque não queria que ela tivesse feito isso. Se metido na minha vida daquele modo. No final, ela acabou estragando tudo. Quer dizer, na visão dela, ela acha que me prestou um grande favor. Porque o Edson não estava nem aí para mim. Só estava mesmo se aproveitando. Não sei o que pensar. Às vezes, eu até acho que ela tem razão. Só que outras vezes, eu acho que ela não devia ter interferido. Porque desde que ele se afastou de mim, estou sentindo tanto a sua falta. Estou sofrendo muito. Só de olhar para ele, sei lá, me dá uma fraqueza, assim, sabe? Esses dias me aproximei para a gente conversar e bem naquela hora a minha irmã saiu pelo portão. Ele não tirou os olhos dela, eu percebi. O modo como ele olhou para ela
me fez sentir ainda menor, porque tudo aquilo que ela me falou, sabe, ficou ali na minha cara, né? Não tem como olhar e não perceber o que está acontecendo. Olha como eu queria que ele olhasse para mim do mesmo jeito como olho para ela. Mas o pior é que eu não posso nem culpá-lo. Sim, porque que culpa ele tem? Se encantou pela minha irmã, em vez de se encantar comigo. Nesse dia, inclusive, eu ainda o chamei pra gente dar uma volta. Falei que estava com saudade de ficar sozinha, num lugar mais tranquilo, junto com ele. Mas nem assim ele se animou. Fez aquela cara de desanimado e simplesmente respondeu que não estava muito afim. Aí entrou, me deixando sozinho ali no meio da rua. Sabe, triste, muito triste, porque eu estou gostando dele pra valer. Sendo que eu sei que não tem a mínima possibilidade. Meu Deus, por que fui me apaixonar por esse cara? Será só para sofrer, só para ser desprezada, rejeitada, preterida pela minha irmã? Por que fui me encantar desse modo? Porque, meu Deus, ele me fez conhecer o paraíso, para logo em seguida me abandonar desse modo, me fazer me sentir tão sozinha, com tanta saudade, sentindo tanta falta. E sabendo, isso é que é o pior, que ele gosta de outra. Não é de mim que ele gosta. Minha irmã mostrou as mensagens que ele mandou para ela. E como se não bastasse, eu já vi com os meus próprios olhos como ele olha para ela, de um jeito que ele nunca olhou para mim. E como eu queria, meu Deus, que ele olhasse para mim com aquela devoção, aquele interesse. E quando eu vi olhando para minha irmã,